Tá bom. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre justificação. Estudaram? Sim, professor. Eu tenho certeza que estudaram, né? Pelo menos lembraram agora que tinham que estudar. Tá bom. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para Romanos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. Esse é o nosso versículo. É o versículo da nossa aula. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, pedindo a mão bondosa do Senhor sobre a nossa aula, que essa aula ilumine as mentes aqui presentes e possa, Pai, trazer clareza para o teu povo. Me ajude com humildade e simplicidade trazer esse tema, essa doutrina tão importante, Pai, que nós somos inocentados, ó Pai, pela fé no Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em teu nome oramos agradecidos. Amém. Tá bom, nós estamos na lição 14, da revistinha aí, tá bom? Lição 14 da sua revista. Justificação. Vocês lembram o que significa justificação? O que é justificação? Está aí no título da lição, né? Nada mais é do que declarar alguém inocente, declarar alguém justo, tá bom? E nós vamos retomar esse assunto tão importante, que é a justificação. Provavelmente você já viu essa palavrinha em algum canto, em algum estudo, e você não entende o que é isso, talvez você fica meio perdido, tá bom? Mas nós vamos tentar entender aqui o termo justificação, tá bom? Vamos lá para o primeiro ponto ali. O que é a justificação? No finalzinho ali do primeiro parágrafo, diz o seguinte: justificação, portanto, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo Jesus. Alguns vão achar que a pessoa é inocentada pelas suas boas ações. Mas o que a Bíblia nos diz? Vocês conseguem me ouvir falando assim? Ok, vou tentar fazer a letrinha um pouquinho grande. Desculpa aí, pessoal que está gravando, né? Às vezes vai... Mas vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre justificação. Ok? Justificação, ok? Que nada mais é do que e às vezes acontece, às vezes dá um bug. Nada mais é do que inocentar, ok? Vamos lá, gosto de fazer essa pergunta. Qual é o principal atributo de Deus? Santidade. Uma recapitulação da matéria de doutrina, tá bom? Sobre atributos de Deus. Deus, ele é santo. Michael já decorou um dos atributos de Deus, justo, ok? Deus é totalmente santo. Santo tem a ideia de ser separado do pecado e Deus não ter pecado. Deus, ele é totalmente santo, totalmente separado do pecado. Uma vez que Deus, ele é santo, ele vai criar o quê? Um padrão santo. Vamos chamar isso de lei, ok? A lei de Deus é santa, boa, ok? Então Deus, por ser santo, ele cria leis santas. Essas leis estão em conformidade com a santidade de Deus. E a santidade de Deus é descrita, está em sua lei, tá bom? Você consegue ver a santidade de Deus na lei. Agora, o que acontece? O homem, lá em Gênesis 3, o que acontece com o homem em Gênesis 3, 1-7? O que acontece? Queda. O homem cai.
O homem, ele é inocente, ele vem para a terra, ele é criado do pó sem pecado, ok? Então ele não tem pecado em Gênesis, antes de Gênesis 3:7, ok? Então ele peca e agora, segundo as Escrituras, ele não tem mais a capacidade de viver segundo a lei de Deus. Ele não consegue mais viver. Romano vai dizer que aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus, não conseguem se submeter à lei de Deus. Então, por causa do pecado, o homem, ele não obedece à lei de Deus, ele rejeita a lei de Deus, e por causa disso, porque Adão pecou lá, eu e você pecamos em Adão, e eu e você nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, ok? Então, eu e você já nascemos inclinados para o mal, e já nascemos no estado de perdição, ok? Então, eu e você não conseguimos se submeter à lei santa de Deus. E aí, o que acontece conosco? Isaías vai falar o seguinte. Meus desenhos cada vez ficam melhor, jovens. Os jovens que tinham aula comigo, estou tentando melhorar. Estou fazendo um cursinho aí, tá bom? Brincadeira. Então, o que acontece? Há uma separação. Aqui é Deus e aqui é o homem. Esse abismo é por causa do pecado. O homem, ele não consegue estar de acordo com a lei de Deus, porque a lei é santa. Ela é a expressão da santidade de Deus. O homem, ele não consegue se submeter a ela. Nós vemos isso em Romanos, por exemplo, capítulo 8. Note comigo lá em Romanos, capítulo 8. Note o seguinte comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam da carne. Lembra o que é cogitar aqui? É pensar. Aqueles que são da carne, eles vão se inclinar, eles vão pensar nas coisas segundo a sua natureza, os seus pecados, ok? Mas os que se inclinam para o Espírito, aqueles que nasceram de novo, vão pensar conforme o Espírito, tá bom? Porque o pendor da carne, o pensamento da carne, ela vai guiar para a morte. Essa separação, lembra que por causa de um homem, entrou o pecado no mundo e o pecado? A morte. Então, a morte, ela entra no mundo por causa do pecado. Não só a morte física, como a morte espiritual. Aqueles que estão vivendo na carne, estão dizendo que eles são mortos espiritualmente. Então, aquelas pessoas que estão vivendo segundo os seus pecados, elas estão simplesmente dizendo e concordando com a Bíblia, você está morto, ok? Mas o Espírito, as pessoas que vivem, que nascem de novo, elas serão guiadas para a vida e elas têm paz. Ou seja, as pessoas que são novas criaturas, elas vão viver de acordo com o Espírito. Isso é um indício de que é a maior manifestação de que elas têm vida e elas têm paz com Deus. Por isso, o pendor da carne é o quê? Versículo 7. É o quê? Lá, com toda a fé. Inimizade contra Deus. Pois não está o quê? Sujeito o quê? Não está sujeito à lei de Deus. Então, Adão cai, a natureza humana é corrompida, ela não se submete à lei de Deus, ok? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, o que diz lá, versículo 14, se não me engano? 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, lembra lá seu amiguinho na escola, né? Você tenta explicar as coisas de Deus para ele, não faz sentido estar aqui na igreja domingo à noite. Para eles é bebida, é farra, é droga. Então, quando você fala, você não sabe o que você está perdendo. Para eles é loucura o padrão de Deus. Então, o homem cai, ele não se submete mais à lei de Deus, porque agora ele é inimigo de Deus, ele abomina as coisas de Deus, tá bom? O pecado o afasta de Deus, ok? Então, o estado do homem agora é o estado de, eu vou só escrever aqui, eu vou abreviar, inimizade. O homem agora, ele é inimigo de Deus, por causa do distanciamento, por causa que o homem cai lá em Gênesis 3, agora ele está distante de Deus. Ok? Então nós precisamos entender esse distanciamento. E aí qual é o problema que alguns vão dizer?
Eu estou aqui, Deus está aqui. Tudo que eu fizer é uma forma de tentar atrair Deus para mim, né? O homem vai tentar fazer boas ações, ajudar papai, mamãe, mas de acordo com a palavra de Deus, para que serve a lei? Para que serve a lei de Deus? De acordo com Gálatas, se eu não me engano, né? A lei de Deus é o quê? Michael? Ok. Romanos vai dizer que pela lei nós temos o pleno conhecimento do pecado e a lei de Deus, ela é um guia. Ela é um guia. Ela nos conduz ao Salvador. Pela lei, Romanos capítulo 3 dirá que pela lei ninguém será inocentado. Vamos lá para Romanos capítulo 3? Romanos 3. Romanos 3. Versículo 28. Traduza a palavra justificado aí por inocentado, tá bom? Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, e Paulo argumenta, tá bom? Nos versículos anteriores. Concluímos, pois, que o homem é inocentado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, o que o homem faz, vamos supor, vamos imaginar no contexto da lei, né? Eu não comi urubu. Ok? Eu sei que vocês não comem urubu, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas um dos animais que não podiam comer lá, escrito na lei, tá bom? E aí a pessoa, bom, eu não como urubu, né? Eu não como tais animais, então eu estou cumprindo a lei. Mas a lei não é para inocentar, é para julgar. É para mostrar, você é pecador. Quantos pecados Adão cometeu para afastá-lo de Deus? Um único pecado, ok? Então, o pecado, ele não... a lei, ela não nos aproxima, ela nos condena. O papel da lei é condenar, ok? Lembre-se disso. E aí a pessoa vai lá, fiz boa ação, mas de acordo com Isaías, eu só não vou lembrar qual é o capítulo aqui de Isaías, o pastor citou ontem, né? Lá na pregação, Isaías 59, que as nossas boas ações, as nossas justiças, 59:2. Obrigado, pastor. Na realidade, é o que faz separação, na realidade, esse. Mas se você lembrar, Georgiana, Lucas, aí, se vocês lembrarem que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Lembram? Tá bom, qualquer coisa você pode pesquisar aí no Google, tá bom? E depois você fala. Mas, obrigado, pastor. Vamos lá, 64:6. Agora nós vamos entender uma coisinha aqui, 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças. O Michael vai explicar o que é justiça daqui a pouco. Michael, estou treinando você para ser PhD nessa palavrinha, tá bom, Michael? E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Vamos lá. Michael, me ajuda, por favor. Justiça. Ótimo. Tem tanta coisa aqui. No futuro nós vamos precisar de uma lousa maior, tá bom? Acho que vou pegar algo maior porque não cabe aqui. Vamos lá. Justiça pode ser também traduzido como padrão. Padrão. Boas ações. Aquilo que você faz de melhor. Ok? Aquilo que você faz de melhor diante de Deus não serve de nada. Nada. Não tem poder algum de cativar a atenção de Deus. Você entende? Por quê? Porque nós estamos separados. Imagine você com um inimigo. Espero que você não tenha inimigo, tá bom? Aí ele chega, você tenta, né? O seu inimigo, ou você tenta agradar seu inimigo recusa aquilo. Não, para mim, está manchado de pecado. É imundo.
Isso não serve. Então, as nossas melhores ações, aos olhos de Deus, não servem de nada. E aí as pessoas tentam agir, né, serem boazinhas, mas diante de Deus, elas estão afastadas. Elas estão longe de Deus. Acho que Provérbios vai falar isso, né? Que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. É abominação que você longe de Deus, entrega para Ele. Ok? Então as pessoas acham, não, mas é porque eu ajudo o papai e mamãe, mas de acordo com a palavra de Deus, isso não nos inocenta. O que nos torna inocentes diante de Deus? É o tema da nossa aula. O que nos inocenta diante de Deus? Essa é a doutrina que nós defendemos. Romanos capítulo 5 vai nos dizer o seguinte. Romanos 5. Inocentados, pois, através da fé, crença, confiança, convicção, temos paz com Deus. Agora, deixe-me fazer uma breve pausa aqui. Na realidade, quando a guerra, né? A guerra é o contrário de paz, né? Inimizade, ódio, destruição, né? Então, aqueles que estão longe de Deus, eles estão num estado de inimizade. Eles não têm paz com Deus. Nós vamos entender o que é isso. Eles não têm paz com Deus, eles não desfrutam de paz com Deus. Como um homem pode desfrutar de paz com Deus? Quando ele confia unicamente em Cristo. Ele exclui toda a ideia de que, Senhor, eu posso me aproximar de Ti pelos meus feitos, pelas minhas boas ações. Ele diz, não, Senhor, eu posso me aproximar de Ti. Quando a pessoa entende que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ela exclui toda a confiança nela. Ela vai entender que Jesus, e aqui eu vou fazer mais desenhos, tá bom? Se você conseguir ver aí, tá bom? Ele é essa ponte. Tá bom? Ele é essa ponte aqui. Isso aqui é uma ponte, tá bom? Finge que é uma ponte, tá bom? Ele é a única esperança. Ele é a única esperança que eu e você temos de acesso ao Pai. Cristo, quando ele morre, ele rompe a barreira, ele abre o véu, que nos permite ter acesso unicamente por meio dele, ou unicamente por ele, ok? Então, o único acesso que o homem tem para Deus é Cristo, e Cristo somente. Suas boas ações não podem te levar para o céu. O seu batismo, que está na sua lição aí, de acordo com o Concílio de Trento, seu batismo não te leva para o céu. Ah, eu sou judeu, também não. Ah, eu sou tal pessoa, também não. A única forma de ter acesso a Deus é descrito em João 14,6. Eu sou o caminho. Não é um caminho, não é uma opção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando o homem ele entende que não é por ele, é somente em Cristo, então ele abandona, ele tem que fazer isso. Ele tem que abandonar toda a convicção em si. Eu posso me salvar, eu posso me achegar a Deus. Não, essa igreja não salva, por exemplo. Se você acha que salva, não salva. Né? Entrar aqui dentro não vai te tornar um salvo. O que te inocenta diante de Deus é você entender sua perdição, em primeiro lugar. Eu estou perdido. Eu estou longe de Deus. Eu estou afastado de Deus. João 3,36, o que diz? Vamos lá. João 3,36, quem sabe de cor? Alguém abre para nós, por favor? Jorginho, abre lá. João 3,36. Temos que entender o estado de perdição. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, ele recusa a oferta de Cristo. Ele rejeita esse meio de acesso a Cristo, acesso a Deus. Ele diz, não é por Cristo, é por mim. É pelos meus feitos, é pela minha sabedoria. A pessoa que rejeita a oferta de Cristo não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se a pessoa morrer
separada de Deus. Ou seja, se ela morrer separada de Deus, ela verá a ira de Deus. Estava comentando ontem lá com o pastor Jorge, em Piedade, o seguinte: gente, se você acha que o inferno, Satanás vai te dar dor de cabeça, não é Satanás. Não é Satanás. Os demônios creem, sabem quem Deus é e tremem. O que terá no inferno é a justa ira de Deus. Agora, por que justa? Alguém sabe me dizer? Esse ponto. O homem não consegue atender a lei de Deus, uma vez que não atende a lei de Deus, juízo. Deus, então, ele note só, e aí nós vemos isso, se eu não me engano, em Romanos. Deus, ele não só fornece o meio de salvação, ele é justo e ele é o que inocenta as pessoas. É o que nós vemos em Romanos. Ele é aquele que diz, olha, você tem que viver assim. Olha o padrão. Você tem que viver assim. Vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês já viveram perfeitamente para Deus? Ninguém, eu sei que não. Cristo foi o único que do começo da sua vida até a sua morte, até a sua ressurreição, viveu plenamente para Deus. Amou Ele de todo o seu coração, alma, entendimento e força. Não falhou em nenhum preceito, cumpriu perfeitamente a lei de Deus. 1 Pedro vai dizer que ele não pecou. Cumpriu perfeitamente a lei de Deus, sem falhar em nenhum preceito. Cristo, Deus, ele não só é justo, como ele fornece o meio de salvação. E ele diz que não há salvação por nenhum outro, a não ser Cristo Jesus. E aí, a pergunta é, como uma pessoa se torna inocente? Quando ela entende que ela está perdida, ela precisa desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Ok? Perguntas até aqui? Posso dar prova? Vocês querem? Eu nunca prometo, nunca cumpro, né? Vocês entendem o que é justificação? Nada mais é do que inocentar. Mas inocentar pelo quê? Pela fé. Nós não vimos Cristo, mas nós cremos que esse é o único meio de acesso ao Pai. Então, quando você confia que Cristo é o único acesso ao Pai, você é inocentado. Diante de Deus, Ele olha para você, Ele olha para o seu registro e vai acontecer isso. Né? Vai acontecer isso. Mas isso não é de você. Isso aqui não é meu. Não é o meu mérito. É quando você confia em Cristo, Deus coloca na sua conta os méritos de Cristo, a perfeição de Cristo na sua conta. Então, não foi você que pagou os seus pecados, foi Cristo na cruz. Lembra quando ele fala, está consumado? Então, Cristo paga os nossos pecados. Então, Deus, ele olha, quem ele está olhando, é isso. É o sangue de Cristo que tira o pecado. É o sangue de Cristo que limpa. Ok? Então, justificação é nada mais do que inocentar. Tá bom? Se tiver uma prova, lembra disso. Tá bom, não estou brincando, dona Maria, não vai ter prova, tá bom? Vamos lá. Na nossa apostila, nós já explicamos isso. Lá eu vou só pontuar ali algumas coisas, tá bom? Sabe o ponto 1 ali? Remissão da penalidade do pecado? Encontra aí na sua folha. Aqui a minha folha aqui é minha revistinha do professor. Qual página que é? 71? Página 70, ponto. A remissão da penalidade do pecado. Vamos lá, eu vou ler aqui para os irmãos. Justificação significa que Deus declara que não temos penalidade a pagar pelo pecado. Ok? O pecado, o salário do pecado é a morte. Ok? Todos nós, se Cristo não voltar tão breve, nós vamos passar pela morte. O salário do pecado é a morte.
Mas a segunda morte, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. A justificação significa que Deus declara que eu e você não temos penalidade, culpa a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Tem até uma música, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não sei se é assim, né, que canta, mas enfim. Agora, pois, versículo 1 de Romanos 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é fascinante. Porque se você confia em Cristo, você tem a paz com Deus. Você tem você pode descansar hoje a sua cabeça e dizer: se eu morrer hoje, eu não vou ter surpresa no céu. Tipo, Cristo não pagou por esse pecado não, hein? Ele pagou todos os nossos pecados. Já não há nenhuma condenação. Então, você quer ter a tranquilidade de terminar a sua vida e encontrar Deus? É pela fé em Cristo Jesus. Justificação é o oposto de condenação. Condenar alguém é declarar uma pessoa culpada. Isso é bem legal. Enquanto justificação é inocentar, condenação é culpar. Então, é o contrário, né? Condenação é o contrário de justificação. Então, aqueles que creem em Cristo são inocentados por meio de Cristo. Aqueles que não creem em Cristo estão debaixo de condenação. Mas eu quero te dizer algo interessante aqui. Há esperança hoje de salvação. Arrependa-se. Hoje é o dia de salvação. Você não sabe o amanhã. Então, arrependa-se hoje. Mas, pastor, eu matei alguém. Paulo matou. Pastor, eu traí. Davi traiu. E você vê o salmo de confissão e ele é inocentado. Pastor, eu menti. Abraão mentiu. E se arrepende. Entende? Há perdão. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tá bom? Então, aqueles que confiam em Cristo não estão debaixo de condenação e não terão a condenação. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado sobre o homem. Deus declara sobre você: você é inocente aos meus olhos. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Enquanto a regeneração é um ato de Deus em nós, a justificação é algo externo. É o julgamento de Deus a nosso respeito. Meu filho, ele agora é meu filho e ele é inocente. Tá bom? Ponto 2 ali, a imputação. Nada mais é do que colocar, atribuir a justiça. Lembra o que é justiça? O que é justiça? Começa com a letra R. Justiça, não justificação. Retidão. Ok? Retidão. Então, note, a imputação, o fato de colocar a retidão de Cristo em nós. Perdão dos pecados é uma parte da justificação. A outra igualmente importante é a imputação, é o fato de colocar a retidão de Cristo, a inocência de Cristo em nós. Esta é a veste nupcial de Mateus 22, 11 a 12. Isso significa que Deus considera a inocência de Cristo, você poderia traduzir assim, como pertencente a nós. Deus nos veste com a pureza de Cristo. Entende? Imputação é isso, é Deus colocando em nossa conta a inocência de Cristo. Não minha, mas de Cristo. Tá bom? Muita coisa? Bastante coisa? Vocês estão comigo? Daqui a pouco vai ter um cafezinho, então fiquem aí comigo, tá bom? Não durmam. Estou tentando ser mais elétrico do que eu sou, tá bom? Para mantê-los acordados. Pessoal, tem como ser mais? Tem, acredite, tem sim. Eu sou quase aquele esquilinho lá da... Deixa para lá, vai. Vamos lá. O método da justificação é através da graça de Deus. A Bíblia ensina que a justificação é totalmente pela graça. O que é graça?
Algo que nós não merecemos. Então, o fato de eu e você sermos tidos como inocente, né? Vamos colocar aqui, inocente. Também é um ato gracioso de Deus. Você e eu não merecemos a salvação. Nunca iremos. Não vamos merecer. Não merecemos a salvação. Então, é totalmente pela graça. Não é a graça e mais alguma coisa. É graça somente. Então, como você se lança diante dessa salvação? Simplesmente pela fé. Deus, eu não mereço. Mas a tua palavra diz que é para eu confiar. E eu confio, eu me lanço na tua graça. Isso é salvação. Salvação é um ato muito simples. É você entender que você está perdido e você não pode fazer nada para se salvar. E você crê que somente Cristo pode te salvar. Você se lança. Deus, eu desisto. Eu quero o Senhor. Eu abandono toda a convicção em mim. Eu sigo o Senhor. Eu só estou dando um exemplo de como as pessoas se entregam, né? E eu quero também até fazer um breve comentário aqui. Gente, cada um tem o seu testemunho de conversão, né? Alguns vão dizer, nossa, quando eu me converti eu chorei, eu esperneei, eu pulei, eu ri, né? Alguns vão dizer, eu senti algo. Mas qual é o problema de alguns testemunhos? É quando a pessoa coloca isso como regra de padrão. Né? Ou regra de padrão não, como padrão, desculpe. Olha, para você ser tido como um salvo, nessa igreja, você precisa cumprir os passos da salvação. Quer fazer aquela oraçãozinha, chorar, é fazer algumas coisas. Não. Gente, se você estudar como é a salvação, segundo a Bíblia, é simplesmente você crer. É simplesmente você. É isso. Eu desisto de tudo isso. Isso não faz mais sentido para mim. Eu me entrego a isso. Essa é a salvação. Se você olhar os apóstolos, Cristo chega para eles e diz, segue-me. E pela fé eles seguem. Se você olhar Paulo, cai do cavalo, tum. Ele estava errado. E ele considera aquilo como o quê? Tudo aquilo que ele considerava como algo precioso, ele descarta e ele segue, ele desiste, ele crê somente em Cristo. Filipenses capítulo 3 vai dizer isso. Então, meus irmãos, salvação é somente pela fé, não é padronizada pelos testemunhos. Então, eu tenho um testemunho de conversão. Eu me converti quando eu tinha 14 anos. Eu entendi que eu precisava de Cristo. Eu pedi para Cristo morar no meu coração. Meu amigo, que hoje está no sul, eu vi ele se convertendo, repetindo a oração do pastor. Uma senhora que pude levar a Cristo, estava, acho que alguns dias do seu falecimento, ela se converteu repetindo as minhas palavras. Eu falei, olha, ore aí, tá bom? Repita aí, ela repetiu e se converteu. Outros se convertem simplesmente entendendo, é isso, eu quero Cristo, eu desisto. Eu me entrego ao Senhor. É simplesmente, eu desisto de tudo, de toda a minha confiança. E eu creio somente em Ti. Então, eu não posso padronizar e falar, olha, a minha versão de conversão é a versão que vocês devem seguir. Porque muitas vezes a gente ouve um testemunho de alguém e alguém não sabe explicar como ela se converteu. Ela só vai entender assim, eu entendi que eu precisava desistir de tudo e eu acreditei em Cristo. E Ele me transformou, eu não entendi. Tem o testemunho do Paul Washer que eu amo, emocionante. Né? Não vou contar agora, mas eu gostaria que vocês vissem. Mas a forma que ele se converte é totalmente estranha. Mas, novamente, pela fé e fé somente em Cristo. Então, é isso que a Bíblia pede. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Não devemos colocar algumas coisinhas, né? Se você chorar, você foi salvo. Se você se arrepiar, você foi salvo. Se você tocar na mão do pastor, você foi salvo. Não. Fé em Cristo somente. Tá bom?
E aí foi o que nós vimos aí, por meio da fé nos méritos de Cristo. Eu não posso me salvar, somente Cristo. Ok? E aí os resultados da justificação, conforme a sua lição aí. Temos paz com Deus. Quando eu e você éramos inimigos de Deus, eu e você estávamos debaixo de condenação. Não tínhamos paz com Deus. Quando o homem ele é inocentado pela fé, ele agora desfruta de paz, ou seja, ele tem a consciência tranquila de que ao morrer, ele encontrará Deus como seu Salvador. Isso é ter paz com Deus. O segundo ponto ali, fomos trazidos para um estado de graça, no qual estamos firmes. Deus nos introduziu no seu santuário a sua presença, como nos mostra o Dr. John Stott. Não se trata de simples aproximação periódica de Deus. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. É relação contínua com Deus, uma relação permanente e segura. Nós estamos firmes nessa relação com Deus e nada pode separar-nos de Deus e do seu amor. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, note os privilégios que você tem. Agora você é filho. Eu e você, nós fomos libertos do império das trevas e agora pertencemos ao reino de Cristo. Então, Deus não vai olhar para você, o que está fazendo aqui, meu amigo? Mas como assim? Não, eu confiei, não vai ter surpresa. Fique tranquilo, descanse. Podemos nos alegrar na esperança da glória. Aqueles que foram inocentados, eles têm esperança da glória. Isso é garantido a nós como povo de Deus. E você também tem o privilégio, na próxima página, aí, talvez na sua, de se alegrar nas próprias tribulações. Por quê? Irmãos, para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As tribulações nos aproximam mais de Deus, nos aproximam da glória eterna. E por último ali, ou antepenúltimo, ou penúltimo ali, perdão, seremos salvos da ira divina. Então, aqueles que confiam em Cristo serão salvos da ira divina, da ira de Deus. Versículo 9 ali de João 5, ou de Romanos 5. Logo, muito mais agora, sendo inocentados pelo seu sangue. Note, não é a água do batismo que inocenta você, é o sangue de Cristo. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, quando você foi reconciliado com Deus, você era inimigo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, isso aqui é fascinante. Porque agora Cristo no céu, ele é o nosso advogado. Nós temos o advogado em nós, que é o Espírito Santo, e nós temos o advogado no céu, que é Cristo, dizendo, eu paguei. Então, a confiança de que você será aceito diante de Deus se encontra unicamente em Cristo. Então, quer ser salvo da ira? Creia em Cristo. Creia em Cristo, tá bom? E por último, alegramo-nos no próprio Deus. Para o homem inocentado, todo motivo de vanglória é excluído. Você não tem nada que bater no peito. Eu mereço a salvação. Para aqueles que confiam em Cristo pela fé, não há vanglória em nós. Conforme Romanos 3:27. Se ele quer se gloriar, vai se gloriar em Deus. Mas essa exultação não pode ser aquela atitude de se orgulhar como se Deus fosse nossa propriedade, como faziam os judeus. Pelo contrário, como diz o Dr. Stott, a exultação cristã em Deus começa com o tímido reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre ele. Eu não mereço Deus, eu não tenho direito nenhum sobre ele. Exultar em Deus é gloriar-se, não no fato de que ele nos pertence, mas porque nós lhe pertencemos. Então a alegria é de eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Bastante coisa? Bastante coisa, não é? Isso é muita coisa
né? O autor ele deu uma resumida aqui, mas eu quero te dizer que isso é fascinante. Porque quando você descobre que é Cristo, você descansa. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta aula. Abençoe agora o nosso encerramento. E obrigado por cada um que chegou e aqueles que estão a caminho. Queremos também pedir a proteção do Senhor novamente pela vida do irmão Romilson, que daqui a pouco entrará em seu trabalho. Guarde cada um do mal, em nome de Jesus. Amém.